castelo forte é o nosso Deus. Mas, irmãos, vamos lá. Vamos à palavra do Senhor nesta noite. Os meninos da mídia pus Salmo 139, mas é Salmo 103, verso 19. Por favor, corrijam aí na transmissão. É Salmo 103, verso de número 19. Salmo 103, apenas o verso de número 19. Nós vamos ler juntos o verso de número 19, irmãos. Vamos lá? Leamos. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Nós lemos no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e chega no meio dos Salmos, ele fala, lá estão os tronos de justiça. E nós temos aqui a descrição, portanto, dos Salmos de Davi, dizendo, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós carecemos da direção do Senhor, ó Deus, sobre esse momento de exposição da Tua Palavra, que sejamos fiéis àquilo que o Senhor diz, ensina, e que tenhamos ouvidos e corações atentos para as verdades que o Evangelho tem para nós. Deus, venha acalmar o nosso coração diante de todos os desafios do tempo presente. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nosso tema aqui hoje, Deus soberano sobre tudo, sobre todos. Um Deus soberano que tem o governo em suas mãos. Semana passada falamos sobre o Salmo 146, também oração de Davi, falando sobre colocarmos a nossa confiança em Deus, não depositarmos a nossa confiança em príncipes, em homens, em filhos de homens, em quem não há salvação. E fala que esse Deus, ele levanta o abatido, ele dá vigor, ele renova, e ele faz uma convocação à adoração. Começa com aleluia e encerra praticamente numa convocação coletiva à adoração a Deus. Então nós somos convidados, através do Salmo 146, a termos essa atitude. Salmo de número 103, verso 19. Pastor, mas você leu um texto só? Irmãos, um versículo bíblico pode ser fundamento para muita coisa. Pode ser também ser um fundamento para coisas erradas. Mas eu gostaria de pensar nesse texto aqui, inserido dentro do corpo doutrinário da doutrina da providência. Nós temos, na nossa confissão de fé, nós temos na nossa expressão de fé, a doutrina da providência. E o que é a doutrina da providência, irmãos? É a doutrina que define o governo de Deus sobre tudo, sobre todos. É que Deus tem tudo sob controle das suas mãos. Ainda que nós estejamos desestabilizados, nossas emoções, nossas reações, em algumas circunstâncias da vida, Deus tem tudo. Em absolutamente nada foge ao seu controle. Tem um texto de Isaías que fala que Deus cria o bem e forma o mal. Não que Deus seja o mal pecado, porque é incoerente ou inadequado ao bem que Deus, que faz parte da natureza do próprio Deus. Mas quando fala do mal, fala da situação onde esse Deus tem o controle, inclusive sobre o mal, inclusive sobre coisas ruins que acontecem conosco, que não foge do controle de Deus. E certamente, nos últimos tempos, nós estamos vivendo situações as quais cada um de nós, de maneira particular, de maneira familiar, de maneira eclesiástica, de maneira como cidadãos, de maneira nacional ou internacional, estamos dia a dia ou diuturnamente com informações que nos desestabilizam. E a gente fica se perguntando, olha, onde é que está Deus? Onde é que está Deus? E aí o Salmo 122 fala, lá estão os tronos de justiça. E esses Salmos, de número 103, fala, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo.
Então, quando nós olhamos a doutrina da providência, isso traz um descanso sobre nós. É estranho a gente dizer isso, porque mesmo, pastor, que haja momentos difíceis da vida, momentos de perturbação, como esse que eu citei, questão do meu pai que nos desestabilizou, questão da mudança pastoral que desestabilizou a igreja, o pastor, o conselho, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no governo de todas as coisas. Deus tem tudo sob controle em suas mãos. E é exatamente isso que nós precisamos cada vez mais firmar as nossas convicções. Deus sabe da nossa humanidade e que em momentos de desestabilização nós ficamos um tanto acuados, apreensivos, sem compreender, até por conta do fato da nossa própria limitação. E a nossa limitação nos faz ver, talvez, nem um segundo além do que está à nossa frente, nem um palmo. É por isso que Jesus fala que nós não podemos acrescentar um côvado ao curso da vida, nenhuma medida de tempo, de espaço, porque o futuro, o controle, está nas mãos de quem? De Deus. Então, é um desafio para nós, porque nós temos a tendência é querer termos o controle das coisas em nossas mãos. A nossa tendência é termos um planejamento e um controle de tudo organizado. E, de repente, Deus fala assim, o que vocês organizaram não é o que eu organizei. E isso nos desestabiliza. É por isso que, quando nós temos a confiança na doutrina da providência, que faz parte do corpo doutrinário daquilo que a igreja presbiteriana defende, a igreja reformada, calvinista defende, isso nos dá uma segurança. Nós não cantamos o hino, que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. O hino que fala de uma letra tão bela, da segurança que o crente tem. E essa segurança está onde? Está naquele que está acima de todos os deuses, de todos os homens, de todos os senhores da terra. Portanto, eu gostaria de trazer nesta noite esse reforçamento doutrinário, embasado naquilo que o Salmo 103, 19 diz. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Existem algumas correntes que nós podemos começar a pensar que tem pensamentos ou tem direções erradas. Tem uma corrente filosófica que defende que Deus deu a corda no mundo como se fosse um relógio, deixou o mundo funcionando e falou assim, olha, mundo, agora eu dei a corda e vocês se viram. Quem já estudou um pouquinho de filosofia sabe disso. Os filósofos, os pensadores, os amigos, o saber, Deus deu corda no mundo e foi embora, soltou. Segundo, há aqueles que, com isso, defendem essa ideia de que Deus não tem o controle do que está acontecendo. Se nós pensarmos, irmãos, na doutrina arminiana, a doutrina arminiana, Tiago, James ou de James Armínio, que defende a ideia do livre-arbítrio, que o homem pode fazer o que quer, quando quiser, do jeito que quer, parece que Deus, então, fica como um servo desse homem, que Deus não é senhor, que Deus é um servo, e então esse homem é que vai definir tudo o que vai acontecer. E nós sabemos muito bem que, após o período da Idade Média, quando entra o período da Idade Moderna, rompe-se a ideia do pensamento teológico, teocrático, e entra o pensamento antropológico. Quando eu falo Idade Média, eu falo até a Reforma. Até a Reforma, o que se pensava era Deus governando, Deus trazendo direção sobre todas as coisas o tempo todo. E a partir, então, da Idade Moderna, século XVII, século XVIII, passou-se a ter uma ideia não mais teocêntrica, mas uma ideia antropocêntrica. O homem está no centro.
Quem define é o homem. E essa ruptura, irmãos, teve grandes prejuízos. Hoje, num tempo de pós-modernidade, se Deus, na Idade Média, já foi posto no canto, imagina hoje. Período pós-moderno, 2022, Zygmunt Bauman defendendo a ideia de que estamos vivendo uma sociedade com uma relação líquida, não tem mais valores, não tem mais concretude. Agora tudo é fluido, tudo é abstrato, mas também tudo é relativo. Não tem nada mais concreto. O que acontece, irmãos? Nós vivemos uma sociedade que, a partir do antropocentrismo, passou a ter uma visão onde Deus é posto do lado de fora. Mas e a igreja? E a igreja? E os crentes? Ao longo dos tempos, irmãos, Deus tem preservado a sua igreja. Jesus disse em Mateus, capítulo de número 16, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E essas portas do inferno, por mais que hajam estudos distorcidos, pensamentos, filosofias, o evangelho vai permanecer. Isaías, capítulo de número 6, no finalzinho, lá, verso 12 e 13, fala que vai permanecer o seu toco, e o seu toco é o remanescente fiel. O seu toco é aquela igreja que vai ficar com a Bíblia, é aquela igreja que vai ficar com as Escrituras, é aquela igreja que não vai abrir mão desse conteúdo doutrinário. E um dos aspectos dos quais nós não podemos abrir mão, irmãos, é a doutrina da providência. Porque senão nós voltamos ao período, ou à tese do antropocentrismo, de que o homem está no governo. Vamos lá. O que Deus governa? Deus governa o mundo material. Deus governa o mundo material. Se Deus não governasse o mundo, seria governado por leis naturais e pessoais. E isso está relacionado ao que se chama de deísmo. Doutrina que defende a razão como a única forma de assegurar a existência de Deus, rejeitando a fé e a revelação divina. Isso é deísmo. Se defendermos que Deus não governa esse mundo, que Deus deu corda e foi embora, isso é deísmo. Não teríamos garantia para o futuro. E aí, quando a gente vê Deus governando o mundo material e imaterial, quando João capítulo 8 fala assim, o vento sopra onde quer, Deus faz o que quer. Eclesiastes capítulo 11, 5, quando fala assim, o homem não pode domar o vento, o homem não tem controle, mas Deus tem o controle de tudo. Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus capítulo 1, verso 3 fala isso. Deus governa tudo e todas as coisas pelo seu poder. Isso é inerente à fé cristã. Isso é inerente à nossa confiança em Deus. Então, Deus continua no controle de tudo, como foi cantado aqui. Agora, irmãos, se Deus removesse as restrições divinas da sua providência, deixando o homem absolutamente livre para fazer o que lhe agrada, logo desapareceriam todas as distinções éticas. O espírito de barbárie prevaleceria no mundo. Hoje nós já vemos coisas absurdas, coisas que nós rejeitamos, que nós ficamos estupefados, espantados pela maldade, pela presença da malícia, do pecado. Nós ficamos assustados. E ainda assim Deus está o quê? Governando. Imagine então se nós pensássemos que Deus não está governando. O que seria? Então, se está ruim, esse estar ruim significa que Deus ainda está com as suas mãos. Se nós observarmos lá em Apocalipse, capítulo de número 16, quando fala de flagelos que Deus haveria de imputar sobre a humanidade por conta do pecado, os flagelos, eles vão vir, e o flagelo é punição de Deus, dentro do governo dele. Queridos, então, Deus governa o mundo material.
Deus governa a matéria inanimada. Quando pensamos em matéria inanimada, matéria é aquilo que é a coisa feita, que possui peso, que possui espaço, que ocupa algum lugar no universo. A matéria é formada por átomos e possui existência física, possui massa, possui algo real. Deus é o Criador e Deus é que mantém e que governa o mundo inanimado. Quer ver? E a Bíblia deixa claro isso para nós. Lá em Gênesis, capítulo de número 1, verso 3, Deus disse: haja luz, Deus criou e sustenta, é providência. Ordenou as águas e elas obedeceram, faça separação das águas. Deus criou e ordenou e houve separação, águas do mar e água dos rios. Ajuntou as águas debaixo do céu e assim fez. Deus falou, diz o Salmos 33, verso 9, e tudo que Deus falou se fez, foi organizado. O mundo organizado é obra da criação de Deus. Deus mandou o dilúvio sobre a terra. Gênesis capítulo 6, 17, 7, 11, 7, 12. E Deus disse assim: estou para derramar água em dilúvio sobre a terra. E no ano 600 da vida de Noé, a Bíblia fala que romperam-se as portas dos céus e a água veio. Deus governando as águas. Transformou luz em trevas. Êxodo capítulo 11. O rio em sangue. Êxodo capítulo 7. Deus governando a matéria inanimada. Deus fez chover granizo sobre os egípcios. Capítulo de número 9 de Êxodo. Deus governando as coisas inanimadas. E é interessante, irmãos, que até no Novo Testamento, a encarnação do Verbo, o Emanuel, o Deus conosco, também mostrou poder sobre o que é inanimado. Quando nós vemos os discípulos ali no barco, e Jesus mandou cessar o quê? Cessar o mar, cessar o vento. E eles ficaram espantados. Jesus com poder para fazer cessar o vento, cessar as ondas bravias do mar, porque Jesus é Deus, e o poder dele emanado sobre as coisas imateriais, mostrando o seu poder, o seu governo sobre as coisas. Deus usou, irmãos, uma estrela para guiar quem? Os reis magos. Guiou a estrela lá, e deu a estrela que guiou os magos até que chegassem em Belém da Judéia e ali encontraram o menino para adorá-lo. Ouro, incenso e mirra. Deus governando o mundo imaterial. Portanto, irmãos, a Bíblia está cheia de textos para nós, mostrando que o seu Deus, o meu Deus, é um Deus que governa o mundo imaterial. Nós cantamos, né? Não há Deus maior, não há Deus melhor. E tem uma parte do canto: criou os céus, criou a terra. Deus governando o mundo imaterial. Deus governando. E aí, o Salmo 103 falando: olha, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono. Ele está sentado no trono, governando tudo que ele criou, governando esse mundo imaterial. E diz assim: o seu reino domina sobre tudo. Tudo. O Salmo 147, 15, 18 vai afirmar para nós: o que envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. O que dá a neve como lã, esparge a geada como cinza, o que lança o seu gelo em pedaços, quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e os faz derreter, faz soprar o vento e correm as águas. Deus governando tudo. Deus governando tudo. Frio, calor, mar, céus, a terra, o ar, o fogo, a água, a neve, os ventos e os mares bravios. Deus governando tudo.
Eu até gostaria de fazer uma oração agora, nesses próximos dias, quando eu for lá para ver as meninas. Bem provável que aqui nós estejamos num calor de 28 graus, 30 graus. Eu vou lá encontrar as meninas num frio de 18 graus abaixo de zero. Eu estou assim, Deus, tem misericórdia, dá um calorzinho lá. Eu sei que Deus não vai me ouvir. 18 graus abaixo de zero. Deus governa tudo. As estações, tudo determinado, tudo certinho. Deus governando tudo. Segundo, Deus governa, irmãos, as criaturas irracionais. Nós precisamos crer na doutrina da providência, de Deus governando as criaturas irracionais. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, capítulo de número 2, e Deus criando aqueles animais, Deus trouxe os animais para Adão, para que Adão desse o nome a eles. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 2, verso de número 19. 2:19. Capítulo 2 de Gênesis, verso 19. Eu quero que você compreenda com isso, irmãos, aquilo que a palavra nos ensina sobre o governo de Deus. Deus governando o mundo imaterial, Deus governando os animais. Verso 19. Leamos juntos, então, vamos lá? Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como ele se chamaria. O nome do homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Olha só que coisa tremenda. Deus ajuntou todos os bichos. Não foi Adão, não. Deus ajuntando todos os bichos, trazendo para perto de Adão. Agora aí que está, Deus permitindo e dando ao homem o poder da criatividade. E a criatividade de Adão, irmãos, é olhar para cada bicho daquele ali e dar um nome. Imagina olhando aquele bicho de pescoço grande, nossa, isso aqui vai se chamar o quê? Girafa. Olhando para aquele bicho com a tromba enorme, nossa, isso aqui vai chamar o quê? Elefante. Deus criando, gente, é por isso que Deus não quer que você fique com o seu tico e o teco ali, só atrofiadinho. Tem muito crente com o tico e o teco atrofiado, porque não quer, não pensa. Deus colocou coisas das nossas mãos, irmãos, para que nós tenhamos criatividade, para poder fazer bom uso e consagrar aquilo a Deus. Deus chama Adão e fala, Adão, agora dá o nome. Girafa, camelo, onça, leopardo, serpente, rato, gato, pato, paca, urso. Foi Adão que deu o nome, irmãos. Grande biólogo, irmão nosso, Adão, que deu o nome. Mas Deus é quem criou e está governando, trazendo, diz o texto de Êxodo capítulo 8, Êxodo capítulo 8:1, 8:16, 8:20 e 10:11, que Deus enviou as pragas. Não foi outro, foi Deus que enviou as pragas. Deus governando o mundo irracional, as criaturas irracionais, mandando as rãs, mandando os piolhos, mandando as moscas, mandando os gafanhotos. Deus governando cada detalhe. Deus ordenou, irmão, a morte dos animais dos egípcios. Capítulo 9, verso 3, fala assim, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, com pestilência gravíssima, sobre os animais de Faraó e dos egípcios, Deus vai vir peste, vai morrer. Irmãos, para um profeta que saiu de um lugar chamado Tisbé e que precisava ser usado pelo Senhor, porque Deus tinha um grande ministério para ele, esse profeta, diz o livro de Reis, Elias sai de um lugar chamado Tisbé, e ali em Tisbé
ele tem um chamado para que depois, através do seu ministério, ele fosse cognominado, apelidado como perturbador de Israel. Mas tudo começa com uns atos da providência de Deus. E o ato da providência de Deus foi: olha, ali à margem do Jordão, eu vou te sustentar. Eu vou te dar a água do Jordão, eu vou te dar carne. Mas sabe quem é que vai trazer isso para você, Elias? É um corvo. Eu não sei se vocês sabem, o corvo é uma ave muito inteligente. Chega a imitar a voz humana, segundo o que eu li. O corvo é muito inteligente. Deus usando uma ave para lá onde o profeta estava, às margens do Rio Jordão, e levar comida para ele. Deus governando por causa de uma pessoa que Deus haveria de usar tremendamente na história de Israel. Deus governando. Deus sustentou Elias. Diz o texto: ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. O que é sustento? É aquilo que abastece, que supre, que mata a fome, que provê de recursos para que minimamente ele tivesse condições de fazer o que precisava ser feito. E Deus falou: eu vou mandar um corvo, os corvos, para que eles façam isso. Deus governando as criaturas irracionais. Portanto, irmãos, aqui a gente está vendo a doutrina da providência. Parece até sutil, em um tom jocoso, de brincadeira. Não, mas Deus está governando. Governando a coisa inanimada, os átomos, ajuntamento de átomos formando a massa física. Deus governou as criaturas irracionais e Deus também governando os filhos dos homens. É por isso que o texto fala: nos céus estabeleceu o seu trono. Deus estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. No governo em relação aos filhos dos homens, nós temos governo da vida, governo dos planos, governo dos passos, governo dos desígnios, governo do coração, e até mesmo aquele momento em que Deus exerce com mão poderosa para corrigir alguma coisa. Quanto ao governo da vida, Atos capítulo de número 17, verso 28, certamente lemos esse texto aqui em algum momento da exposição de Atos. O Senhor diz assim, na sua palavra, Paulo está dizendo ali: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Nele nós temos vida. Então, Deus é que governa a vida. Deus é que estabelece a vida. E Deus é que dá a condição de que haja movimento para a vida. Portanto, irmãos, eu dando um exemplo tal qual a essa condição do meu pai, eu sei, e ele sabe, e todos nós sabemos, que o dia que Deus falar chega, acabou. Cessa a vida na terra para uma vida nos céus. E essa é a vida do crente. E não tem como acrescentar nem um segundo sequer. Às vezes nós ficamos buscando argumentações, tal qual na psicologia a gente fala que nós entramos às vezes num processo, quando nós temos algum tipo de perda ou algum tipo de situação difícil, de morte, a gente quer sempre argumentar por que aquilo aconteceu. E o primeiro fato que ocorre quando a gente tem alguma situação de perda ou de morte é negar que aquele fato aconteceu. Não acredito que aquilo aconteceu. E o segundo passo é a gente tentar encontrar logicamente, para a nossa cabeça funcionar bem, algum argumento que justifique por que aquilo aconteceu. Ou aquilo aconteceu por causa daquilo outro. Aquilo aconteceu por causa de outra situação. Ó, fulano morreu por causa disso. Beltrano morreu por conta disso. Ó, isso é uma tentativa mental de organizar a nossa cabeça que ficou bagunçada com aquela perda. Agora pensa, esquece o que a psicologia pensa e pensa na providência de Deus. Com qual deles que você fica? Eu fico com a providência. Tem alguma razão por que aquilo aconteceu.
Tem alguma razão por conta daquela perda. Tem algum propósito em função daquilo. Tem alguma relação com alguma situação que vai fazer com que tudo redunde para a glória de Deus, inclusive o mal. Porque o mal acontecendo vai acentuar ainda mais a existência do mal, e como muitas pessoas aliançadas com o mal têm que repensar se vale a pena fazer aliança com o mal e caminhar arrependido para o lado do bem, que foi o texto de Jeremias capítulo 18. Se esse povo se converter, ok, Deus quer fazer de novo. Se não converter, eles vão sofrer. Sabe por quê? Porque eles não querem se arrepender. Aí estão justificando que o grande problema da nação de Israel era o profeta Jeremias. Senhor, me lançaram na cisterna. Porque eles não queriam se arrepender, irmãos. Eles estavam buscando uma argumentação a qual precisavam para dar conta da cabeça deles do que estava acontecendo. E o profeta está dizendo muito claramente, olha, que Deus queria fazer da nação de Israel um vaso novo, algo novo, mas a nação só experimentaria ser um vaso novo se arrependesse. Como não entenderam a voz do profeta Jeremias, lançaram Jeremias na cisterna para justificar que a culpa daquele mal era de Jeremias. Deus governa os filhos dos homens, e nós, às vezes, que tentamos buscar as nossas argumentações humanas para justificar o que está acontecendo. E Paulo está dizendo em Atos 17, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos profetas disseram. Deus dirige os planos humanos. Provérbios 16:1, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Nosso coração é cheio de planos. Deus dirige os passos do homem. Provérbios 16:9 diz assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Não é pecado fazer planos, mas nossos planos têm que ser postos diante do Senhor. E é exatamente isso que Salomão quer nos ensinar. O coração traça o seu caminho, mas quem tem a palavra final e a resposta certa é Deus. Doutrina da providência. Deus dirige os desígnios humanos. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. A vontade do Senhor vai permanecer. Irmãos, nós temos que olhar para a vida sempre na perspectiva daquilo que as Escrituras nos ensinam. A nossa cosmovisão cristã precisa passar pela lupa das Escrituras. Isso significa que quando nós olhamos para esse mundo que está aí, a Bíblia fala que cada dia que se passa, o pecado vai diminuir ou vai aumentar? Aumentar. O amor vai diminuir ou vai aumentar? Diminuir. Tá? Amor vai diminuir. A fé vai diminuir ou vai aumentar? Aumentar. O engano vai diminuir ou vai aumentar? Aumentar. Então, da mesma forma que vai caminhar isso, vai caminhar uma outra corrente, um outro lado, é onde o Senhor nosso Deus, por meio de Jesus, a obra vicária de Cristo, por meio da obra do Espírito Santo, Ele vai purificar a sua igreja, Ele vai purificar os seus filhos, e vai preparar dia a dia essa igreja e esses filhos como uma noiva. E essa preparação é através da santificação. É através do fato de que o Espírito Santo e a palavra vai nos conduzir a cada vez mais um convencimento do que é pecado e de como nós precisamos nos arrepender daquilo que fazemos de errado contra Deus. E esse arrependimento vai nos dar condição de dizer não para o pecado e vivermos de maneira santa para Deus. Aí você começa então a fazer uma comparação
na parábola das 10 virgens. As 5 estão aqui. Nécias. Mundo. Frieza. Indiferença. Estou nem aí. Não quero saber. E do outro lado, vigilância, oração, comunhão, temor, busca, verdade, adoração, serviço. E à medida que essas duas coisas estão caminhando, irmãos, as duas coisas estão caminhando juntas, porque as 10 estão na expectativa da volta de quem? Do noivo. Mas uma está displicente, a outra está atenta. É por isso que, quando nós olhamos, irmãos, acerca dos desígnios, há muitos propósitos no coração do homem, mas o desígnio do Senhor é que vai permanecer. Então, dentro dessa perspectiva, da confiança nos atos soberanos de Deus, da confiança na providência de Deus, essas 5 que caminham diuturnamente na vigilância, na atenção, estão confiando na providência de Deus, no cuidar de Deus. Deus dirige o coração do homem. Provérbios 21 diz: como ribeiro de águas, assim o coração do rei na mão do Senhor, que inclina o seu poder, que o inclina conforme o seu querer. Portanto, irmãos, nenhum homem pode impedir de que Deus cumpra os seus planos. Nenhuma instituição, nenhum homem, nenhuma organização vai impedir de que Deus cumpra os seus planos. É por isso que o crente, se estamos vivendo o período da grande tribulação ou não, mas de qualquer forma, o fato de estarmos sempre no estado de vigilância, porque não sabemos quando Jesus virá, e as Escrituras nos dizem que Ele virá como um ladrão a qualquer momento, ou nós podemos ser chamados pela morte a qualquer momento. Isso significa que nenhum de nós vai poder impedir os planos de Deus. Tudo vai concorrer para um plano. E o plano final, a salvação dos justos, a condenação dos ímpios, ressaltar o mal para reforçar o poder da redenção de Cristo Jesus. Jó 23, 13 fala assim: mas ele resolveu alguma coisa, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. É uma referência a Deus. Deus resolveu alguma coisa, quem então vai desviar Deus dos seus planos, dos seus propósitos? Quem? Ninguém. Irmãos, o conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração ocorrem de geração a geração. Provérbios 21, 30 fala assim: não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor, tudo convergindo para um plano. Isaías capítulo 14, 27 diz assim: porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem o invalidará? E a sua mão está estendida, quem, pois, o fará voltar atrás? Plano de Deus, sempre seguindo. E por fim, irmãos, Deus governa os anjos bons e os anjos maus. Quer ver a Bíblia falando da doutrina da providência, coisas simples, detalhes das Escrituras? Quem é que foi libertar Pedro quando a igreja estava orando? Foi um anjo. Ah, foi o acaso? Não, não foi acaso. A igreja orou. Deus sabia e Deus preparou a igreja para orar. E Deus enviou o anjo para soltar Pedro. Atos capítulo 12, 11. Pedro disse que o Senhor enviou o seu anjo e o livrou. Pedro está falando, foi o anjo do Senhor que abriu esse negócio aqui. Deus usou um anjo para revelar as coisas, verdades e futuras a João. Por que nós temos o livro de Apocalipse, irmãos? Estava lá o apóstolo João, lá na ilha de Patmos, tomado lá certamente por angústia, sofrimento, por conta de estar ali aprisionado, porque era o último dos apóstolos, aprisionado, cercado em uma ilha. Ninguém poderia estar tendo contato com João. E agora o que acontece? Deus manda um anjo lá. Deus, no seu governo,
enviando um anjo para que de alguma forma comunicasse a João e abrisse os céus e trouxesse a revelação para João. João, olha, as coisas que estão por vir, estão por acontecer. Mateus capítulo 13, 41, quando Jesus é exposto às circunstâncias, ele fala: Jesus dará ordem aos anjos. Jesus daria ordem aos anjos para que os anjos pudessem lhe socorrer caso houvesse necessidade. Deus controla os anjos bons e Deus controla os anjos maus. Apocalipse capítulo 20, verso 5, fala que Satanás seria solto no tempo do fim, pouco tempo, porque pouco tempo lhe resta. Solto por quem? Quem soltaria Satanás? O próprio Satanás? Eu vou soltar. Não. O próprio Deus soltaria, porque Satanás, nessa soltura, sabe que pouco tempo lhe resta. E uma metáfora que é usada é que Satanás é um cachorro, é um pitbull amarrado numa corrente. E do outro lado da corrente tem o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus, segurando aquela corrente. Às vezes, esse Deus permite que esse pitbull avance contra a igreja, avance contra o crente, avance contra os santos e traga até um prejuízo de morte contra os crentes. Mas quando isso acontece, irmãos, a Bíblia fala que o sangue dos mártires é a semente do Evangelho. Mas quem é que está no controle daquele pitbull? É Deus. Como isso nos dá segurança? Como isso nos dá segurança? Quando Jesus foi tentado, irmãos, pelo próprio Satanás, em Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4, e Jesus sendo tentado ali, pão, pináculo, a fama, os recursos, Jesus repreende Satanás com palavra, nada mais, Escritura. Não só de pão viverá o homem. Não tentarás, Senhor teu Deus. Retira-te, Satanás. Ordem, governo, autoridade. E essa autoridade foi dada para quem? Para a igreja. Eu concluo, irmãos, Deus é soberano sobre as coisas inanimadas, as coisas criadas, irracionais, sobre os filhos dos homens, sobre os anjos bons, os anjos maus. Deus governa sobre tudo. Quando nós olhamos esse governo de Deus, nós temos que entender algo importantíssimo. Estava lendo um texto que me chegou à mão esses dias, fruto da viagem lá em Águas de Lindóia. Comprei um livro do John Piper. O livro tem um tema Providência. E ele fala 4 coisas que eu achei interessantes. Primeira delas, Deus, o Altíssimo, tem o domínio sobre o reino dos homens. Daniel capítulo 4, 17, 25 e 32, quando fala de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o próprio Deus está usando o profeta Daniel para dizer o seguinte: o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Nabucodonosor seria expulso do meio dos homens, e a sua morada seria com os animais do campo, que fariam com que ele comesse como erva com bois, e seria molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Quem reina é Deus, Nabucodonosor, que seria expulso do meio dos homens, e a sua morada seria com os animais. Deus governando o reino dos homens. John Piper diz ainda: Deus escolheu em seu ordenamento do mundo realizar seus propósitos não por ação real imediata, mas
por meio de agentes humanos. A isso chama reino dos homens. Os agentes humanos são reino dos homens. E quem governa o reino dos homens é Deus. Todos os habitantes da terra são considerados como nada. Pensa numa pessoa ilustre, é nada. Pensa numa pessoa simples, também é nada. Todos são nada. Não tem quem seja maior, menor, mais ilustre, são nada. Niilismo, nada. Nada diante de Deus. Daniel capítulo 4, 35 fala assim: e todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera no exército do céu e entre os moradores da terra. Terceiro, John Piper fala assim, que Deus faz tudo de acordo com a sua vontade, no céu e na terra, e ninguém pode deter a sua mão. Deus no controle de todas as coisas. Daniel capítulo 4, 35 diz que não há quem possa deter a mão, nem lhe dizer: Senhor, o que o Senhor está fazendo? Eu não estou me entendendo. Aí é o vaso perguntando para o olheiro por que fez assim. Não, Deus está no controle de todas as coisas. A vida e os caminhos do rei estão nas mãos do Senhor. Quarto aspecto aqui que eu cito de John Piper, capítulo 5, verso 23, aqui ele diz: a Deus em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos. Tudo está sob controle de Deus. Nós cantamos, irmãos, e nós oramos, e Jesus nos ensinou a orar. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, tanto na terra quanto nos céus. É fato que ao orarmos nessa perspectiva do governo de Deus, terra e céus, nem todos os homens estão sujeitos ao governo soberano de Deus. E a despeito de não estarem sujeitos ao governo soberano de Deus, irmãos, Deus não deixou de estar no trono, como nós lemos no Salmo 103, 19. Como é citado em Salmos 122, lá estão os tronos de justiça. Deus está no governo. É fato que agora nós temos que entender. Temos a igreja visível e temos a igreja invisível. A invisível são todos os crentes espalhados pela face da terra e que se sujeitam e submetem a esse governo soberano de Deus, independente da denominação religiosa que ele esteja. Desde que seja convertido, tenha uma vida de arrependimento diante do Senhor, selado pelo Santo Espírito da promessa, igreja invisível. A igreja visível pode sim ficar assustada, mas a igreja invisível não, porque ela sabe nas mãos de quem ela está. Ela sabe quem a governa, ela sabe quem a lidera, ela sabe quem cuida dela. Então, irmãos, a primeira coisa que eu gostaria que nós pudéssemos pensar ao olharmos um texto desse conhecemos um pouquinho mais da doutrina da providência, ressaltar esse ensino e saber que a nossa vida não está nas mãos dos homens, mas a nossa vida está nas mãos de Deus. Deus governa sobre tudo e sobre todos.